Veja, irmãos, sabe uma coisa curiosa na minha concepção ao estudar o livro? Não há nenhuma palavra de repreensão de Deus ao profeta. Sabiam disso? Irmãos, pensem em Jonas. O cara é doido, ele é doido mesmo, entendeu? Ele não tem papas na língua. Ele não tem medo do juízo de Deus. Deus disse: Jonas, vai lá em Nínive, prega. Ele: tá bom, Senhor, eu vou. Quando ele sai da presença do Senhor, ele vai em casa, faz as malas, desce para Jope, entra num barco, comprou passagem para trás. Por mil de Deus, irmãos, o Senhor foi atrás dele. A tempestade vai, né? A ventania, o mar agitado, aquele desespero todo no barco. Quem já acompanhou a administração sabe do que estou falando, entendeu? Aquele desespero todo, até que se descobre que o Jonas é que é o culpado. Ele sabe disso, ele reconheceu. É por minha causa que isso está acontecendo. E como é que a gente resolve? Me joguem ao mar que tudo isso some, a tempestade desaparece, o mar vai se aquietar. Os marinheiros tentaram de todas as formas não fazer, mas quanto mais eles tentavam, mais piorava a situação, até que eles jogam Jonas no mar. Ele cai no mar, e aí o Senhor envia o peixe, e o peixe engole Jonas. A gente já conhece a história. Lá no ventre do peixe ele faz uma oração todo quebrantado, com medo da morte, desesperado. E lá no ventre do peixe ele promete: Senhor, agora eu vou cumprir o que o Senhor mandou fazer. Agora eu vou fazer. Ele vai, irmãos. Só que ele não mudou de ideia. Ele não mudou a mentalidade. Ele vai porque ele viu o preço de não obedecer a Deus. Eu trabalhei isso aqui com vocês. O preço foi muito alto, irmãos. Então ele vai agora. Forçado, mas vai. E ele prega: daqui a 40 dias, Nínive será subvertida, será destruída. Daqui a 40 dias, e Nínive será destruída. Daqui a 40 dias, e Nínive será... 3 dias pregando, irmãos, praticamente. De rua em rua. Ele prega, e ele se afasta um pouco. E o que ele vê? Ele vê o povo quebrantado por causa da pregação. Começando do rei e todo mundo, até os animais entram num embalo, entendeu? Todo mundo tem que jejuar, todo mundo tem que vestir pano de saco. Aí quando o Senhor olha para a atitude do povo, o Senhor, a Bíblia diz, o Senhor se arrepende do que ia fazer e não faz. O quebrantamento, o arrependimento faz com que Deus mude de ideia. E aí está aqui o profeta zangado. Irado. E irado ele vai para diante do Senhor. Isso é interessante, entendeu? Quando a gente está zangado, eu não sei vocês, mas quando eu estou chateado com alguma coisa, irmãos, eu espero melhorar meu estado emocional, entendeu? Botar a cabeça no lugar para depois ir orar. Eu não vou orar, mas está aqui, zangado ele vai para diante de Deus. E ele faz uma oração culpando a Deus, irmãos. Eu tô falando, ele é doido. Ele faz uma oração culpando ao Senhor. Ele está amuado, na verdade. E por que ele está assim, irmãos? Né? Eu já disse a vocês, há motivos, há razões para ele estar dessa forma. Agora, como é que Deus lida com esse profeta, irmãos? Com paciência e longanimidade. Ele faz uma pergunta, irmãos, penetrante. E o objetivo da pergunta é revelar, é mostrar para o próprio Jonas a sua carnalidade, a sua imaturidade. Ele pergunta: há alguma boa razão para você ficar com tanta raiva assim? Sabe qual foi a resposta de Jonas? Não houve resposta. E ele não respondeu porque a pergunta fez com que eles encarassem tudo aquilo que ele estava passando. Porque lá na frente Deus vai perguntar: existe motivo para tu estar chateado assim? Eles existem. É por isso que eu quero morrer, na verdade. Então, quando ele tem uma resposta, ele não tem papas na língua. Quando o Senhor pergunta: existe alguma boa razão para você estar com tanta raiva? Ele sabe que não existe. Ele sabe que aqui tudo é fruto de carnalidade, é fruto de imaturidade. Talvez seja fruto de não conhecer Deus, ou não conhecer os propósitos de Deus, ou sei lá. O fato é que quando Deus pergunta, faz com que o profeta olhe para si mesmo e ele silencia. Só que ele não silencia só, irmãos. Repetindo, Jonas é um profeta meio diferente dos outros. Deus pergunta, ele cala a boca, se levanta e vai embora.
entendeu? Foi o que ele fez. Esse silêncio de Jonas, querido, a gente deduz que, por ser uma pergunta penetrante, por Deus tentar trazer Jonas para um lugar de equilíbrio, entendeu? Isso fez com que mexesse um pouco consigo, ainda que depois ele levante e vá embora, entendeu? Olha, tem mais uma coisa aqui em relação a isso. Ele levanta, sobe a colina, arma uma barraca e fica olhando para a cidade para ver o que vai acontecer. Veja, ele não se arrependeu, aquilo mexeu com ele, ele calou, não disse nada. Mas aquilo não foi o suficiente para mudar novamente a mentalidade de Jonas. Ele continua obcecado com a ideia da destruição de Nínive. Ele quer que a cidade seja destruída. E eu estou com o meu tempo, já vou andar um pouquinho, viu, gente? Senão eu não vou conseguir terminar, não. Olha, versículo 5 em diante, irmãos. Veja o profeta obcecado. Então Jonas saiu da cidade, isso aqui depois da pergunta do Senhor. Jonas saiu da cidade, sentou-se no lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Subiu o monte, armou uma tenda e ficou olhando para a cidade para ver se Deus ia destruir mesmo a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça e a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente, chamado, dizem os estudiosos que o nome desse vento era Siroco. Já vai falar sobre ele, tá bom? O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer de novo. É a segunda vez que ele pede para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua ira por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que eu até quero morrer. Mais uma vez ele fala sobre querer morrer. É a terceira vez, irmãos. E eu estou falando, Deus perguntou, aqui ele tem uma resposta. É razoável, Senhor. Eu estou irado porque a planta morreu, né? E eu não tenho mais a sombra. Estou com raiva. Estou com tanta raiva que eu quero morrer, na verdade. Veja, irmãos, a primeira coisa aqui a se destacar, querido, é a obsessão de Jonas pela destruição da cidade de Nínive, irmãos. Irmãos, é curioso. Ele está aqui falando com Deus, o Senhor faz uma pergunta, ele se levanta, sobe o monte, arma uma tenda, e aí o texto diz, ele sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Jonas não consegue, irmãos, não se conformar com a compaixão de Deus pelos ninivitas. Ele ainda tem esperança que o Senhor mude de ideia. Por isso ele constrói um abrigo para esperar que o prazo que foi anunciado se cumpra, entendeu? Olha, querido, eu quero fazer uma ressalva aqui. Não há dúvida nenhuma aqui quanto à atitude. A atitude de Jonas é reprovável, não há questionamento sobre isso, né? Ele estava completamente errado no seu comportamento, e a prova disso é que o próprio Deus tentou dissuadi-lo e fazer mudar de ideia. O texto vai mostrar isso nos versículos 10 e 11. Deus tentando levar Jonas a mudar de ideia. Agora, veja, ele está errado, o profeta? Tá, com toda certeza. Entretanto, irmãos, nós não deveríamos tentar compreender esse livro levando em consideração apenas a nossa perspectiva, a perspectiva do nosso tempo, do hoje, entendeu? E o que isso quer dizer, irmãos? Eu estou falando isso porque eu li muitos comentários, querido, que pareciam não entender o contexto histórico do livro. Por isso, esses comentaristas, eles pintaram o profeta Jonas como um homem maligno, cruel, nacionalista, exclusivista e até calvinista. Disseram que esse homem parecia ser um calvinista, entendeu? Alegando que, assim como Jonas, os calvinistas não querem a conversão das pessoas. Então, eu vi muita gente famosa, irmãos, malhando mesmo terrivelmente o profeta Jonas.
O que esses comentaristas, na minha concepção, querido, parecem ignorar propositalmente ou não, isso não vem ao momento agora que não importa, é que quando uma nação, querido, invadia outra, geralmente a nação invasora matava a maioria das pessoas, levavam o outro tanto como escravos, as mulheres eram estupradas violentamente, as grávidas tinham as suas barrigas abertas por espadas e os absurdos, irmãos, era muito grande. Eu faço um alerta aqui, querido, para que a gente, quando lê um livro como esse, você tente, de alguma forma, tentar compreender o contexto. Jonas não quer que a nação seja perdoada por Deus, não quer que Deus tenha compaixão da nação. Jonas quer que aquela nação seja destruída. Por quê? Porque ele sabe que essa nação vai entrar em Israel e vai matar a maioria dos seus conterrâneos. Irmãos, Jonas sabia, querido, o que aconteceria com o seu povo, e incluindo aqui os pais, os filhos, a esposa, amigos e todas aquelas pessoas a quem ele amava. Ele sabia o que aconteceria com cada um deles se a Assíria entrasse em Israel. Então a gente tem que dar um desconto, querido, aqui no trato com Jonas. Novamente, irmãos, não estou dizendo que ele está certo no seu comportamento, é condenável, com certeza. A atitude dele é deslocada, até porque foi Deus quem mandou ele ir até Nínive, entendeu? Só isso era o motivo suficiente para que Jonas obedecesse sem resmungar, sem ficar tão irado, entendeu? Mas a gente tem que levar em consideração, querido, o que acontecia com a nação vencida por outra. Naquela época, irmãos, as pessoas... Quem aqui já leu o Velho Testamento deve saber do que eu estou falando, né? Quando Deus disse para Saul e a destruir os amalequitas, ele disse: destrói tudo. O rei, as pessoas, os animais, não é para deixar ninguém com vida, é para matar todo mundo. Isso, querido, era o contexto histórico daquela época. Entende? Era assim que funcionava. Quando a nação de Israel queria expandir, uma das tribos queria expandir, eles saíam em busca de um território, achavam um povo pacífico, eles iam lá e destruíam tudo, irmãos. Às vezes mantinham só as mulheres, entendeu? Só as mulheres, e as mulheres se transformavam em escravas sexuais dos homens. Funcionava assim, querido. Então o profeta, por ser nacionalista, ele era realmente, amava demais sua nação, ele tem essa atitude. Repito, irmãos, eu não estou aqui justificando, eu não estou aqui defendendo o que o profeta fez. Eu só estou tentando mostrar a você, querido, como pensava o profeta e qual era a realidade que ele estava inserido. Não tem nada a ver com o nosso contexto hoje. Nós não temos nem ideia de como funcionava isso, irmãos. Quando você assiste um filme desses antigos, esses filmes épicos, de guerras, talvez você consiga ter um pouco de noção. Eu assisti um filme desses, baseado aqui num lugar desses próximos aqui do México, eu não lembro que local. Irmãos, uma tribo vai na outra e destrói todo mundo e mata todo mundo, entendeu? No caso, as tribos canibalistas, eles vão e comem as pessoas, entende? É um negócio muito louco, irmãos. É o contexto de Jonas. É o contexto de Jonas. Agora Deus vai lidar, querido, com a obsessão do profeta, entendeu? Como é que Deus faz isso, irmãos? Eu vou, para ganhar tempo, eu vou só resumir isso aqui. Ele está lá, ele construiu lá um abrigo, o Senhor fez uma planta crescer. Há uma discussão teológica aqui. Na verdade, dizem que Jerônimo e Agostinho travaram uma disputa, um debate teológico sobre que planta era essa, entendeu? Não vamos aqui entrar nesses detalhes aqui. Mas Deus fez nascer uma planta com folhas grandes, e aquela planta trouxe um certo consolo, conforto para Jonas, livrando ele do sol escaldante. Só que, logo no dia seguinte, Deus enviou um verme e fez a planta morrer. E Jonas está irado, zangado, irmão, com Deus por causa disso. E o Senhor pergunta para ele, né?
Você acha que é razoável essa sua ira por causa de uma planta? Jonas responde: é tão razoável que eu até quero morrer. Aqui, querido, há um fato curioso. Olha que coisa interessante, irmãos. O Nicodemos diz que essa é a primeira vez, na verdade a primeira e única vez, em que Jonas aparece de fato feliz no livro. Quando Deus salvou os marinheiros, Jonas não ficou feliz. Quando ele próprio foi salvo pelo peixe, sua oração não demonstrou tanta felicidade. Quando os ninivitas se arrependeram, ele ficou irado. No entanto, o profeta se alegrou muito quando uma planta lhe trouxe benefício. E olha só, isso é Nicodemos falando. Jonas é o tipo de pecador que eu e você somos. Ficamos felizes quando a bênção é para nós e irados quando a bênção é para os outros. Curioso isso, né? Mas se você olhar para o texto, irmãos, você vai ver exatamente isso. Olha, o texto diz que ele ficou muito contente por causa da planta. Muito contente. É a primeira vez que ele fica contente assim. Esse vento leste aqui, querido, que é citado aqui, esse vento quente aqui, os estudiosos dizem que ele é um vento chamado siroco. Siroco. Ele é extremamente atormentador. Ele é um vento quente carregado de poeira, entendeu? Há uma descrição, querido, do que ele faz quando ele passa pelos lugares que eu vou poupá-los aqui, entendeu? Mas o fato é que quando Jonas foi acometido por esse vento, ele desejou morrer, ele pediu para morrer, dizendo, para mim é melhor morrer do que viver. O infortúnio, entendeu? A angústia que aquele vento quente trouxe sobre ele foi um negócio de louco, entendeu? Mas tudo isso, irmãos, era Deus preparando o coração daquele profeta para uma atitude de mudança. A intenção de Deus era lidar com Jonas. Veja, Deus não repreende, Deus não o confronta dessa forma, entendeu? O confronto de Deus é muito gentil, muito educado. Ele cria uma situação para mostrar ao profeta o seu próprio coração, querido. Toda essa situação criada por Deus, irmãos, ao nascer fazer a planta, depois enviar o verme para comer a planta e por último enviar o vento quente, tinha um propósito. Deus queria levar o profeta a aceitar, ou pelo menos compreender o porquê ele agiu da maneira como agiu com os ninivitas. Escute isso, porque isso aqui é importante mais, irmãos. Eu penso, baseado no estudo que eu fiz do livro, eu penso que Deus entende Jonas. Eu penso que Deus compreende a angústia no coração do Jonas, até porque Deus sabe o que os assírios vão fazer com os israelitas, entendeu? Então, por causa desse conhecimento, o Senhor trata Jonas com muita benevolência, irmãos. Porque Jonas é rebelde, entendeu? Jonas é ingrato, Jonas ele é afrontoso, na verdade, entendeu? Não tem papas na língua, mas o Senhor não o repreende, não dá uma dura nele em nenhum momento, irmãos. Quando Deus quer mostrar algo a Jonas, quando Deus quer mudar a atitude de Jonas, ele não ameaça de juízo ou coisa parecida. Ele cria uma situação para poder trabalhar o coração do profeta. Então, quando ele faz a pergunta, irmãos, ele faz a pergunta porque a intenção do Senhor é confrontar o coração daquele profeta. Olha o versículo 10, querido, e veja se não é isso que está acontecendo aqui. Depois que ele faz a pergunta é a seguinte, né? Você acha que é razoável sua ira por causa de uma planta? Essa é a pergunta. Qual foi a resposta de Jonas? Senhor, é tão razoável que eu até quero morrer. Agora, olha o versículo 10. E o Senhor diz, escute isso, querido. Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você acha, e aqui está a pergunta que realmente vale, e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir, irmãos, entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais?
O que Deus está fazendo aqui? Confrontando, de maneira muito gentil e educada, o coração endurecido do profeta. Irmãos, a ideia do questionamento de Deus é a seguinte aqui para Jonas. Jonas, você acha que tem o direito de ter compaixão por uma planta que você não fez nada por ela, mas não acredita que eu tenha o direito de ter compaixão de mais de 120 mil pessoas criadas à minha imagem e semelhança? Pode até não refletir isso agora, mas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Você consegue entender, irmãos, o que Deus está fazendo com Jonas? É uma maneira de trabalhar, querido, que, sei lá, parece incompreensível para nós hoje, entendeu? Porque irmãos, se fosse eu no lugar de Deus, eu descia o cajado na cabeça de Jonas, que ele falou, vai para o teu lugar, tu sabe qual é o teu lugar, fica lá. Mas Deus não, querido, de forma alguma. Cria uma situação, faz uma pergunta para poder revelar ao profeta o seu coração. Quer dizer que tu pode ter compaixão de uma planta e eu não posso ter compaixão de mais de 120 mil pessoas? É isso, Jonas? Só alguém, querido, com um coração completamente empedernido para sentir compaixão de uma planta, ao mesmo tempo que deseja a morte de mais de 120 mil pessoas, porque foi isso exatamente que Jonas fez. Era essa a atitude do profeta diante do que estava acontecendo. Deus sabia disso, irmãos. Então Deus quis mostrar ao profeta o seu coração. Bom, veja uma coisa, o que eu vou dizer aqui agora, querido, não está escrito. São deduções, e na minha concepção, deduções lógicas, entendeu? Que isso levou o profeta a uma mudança, né? Veja, não há nenhuma menção ao arrependimento de Jonas, né? Mas eu concordo aqui com Nicodemos, quando ele diz que acreditar que o profeta tenha se arrependido, e a prova do arrependimento do profeta foi que ele escreveu o livro. Irmãos, pensa num texto que milita contra Jonas. Ele não escondeu nada de si mesmo, todo o seu comportamento rebelde, a sua atitude rebelde, entendeu? Inadequada, muitas vezes desrespeitoso para com Deus. Ele não escondeu nada, ele escreveu o que aconteceu, irmãos, entende? Nicodemos diz que isso reflete o arrependimento e que Jonas entendeu realmente o que Deus queria colocar. E aí, eu cito Nicodemos, olha, como já dissemos, não sabemos o motivo que levou Jonas a deixar o final do seu relato em aberto, mas o mais provável é que ele tenha feito isso porque entendeu os desígnios de Deus, arrependeu-se, voltou a Jerusalém e escreveu o livro para que cada um de seus compatriotas respondesse à pergunta, né? Qual é a pergunta? Será que eu não posso ter compaixão de uma cidade de pagãos? Ou será que eu não tenho direito de ter compaixão de vocês e das pessoas que você acha que merecem? Isso para mim é suficiente, irmãos. Ele relata o que aconteceu. Ele diz o que aconteceu sem esconder nada. E muito rapidamente, irmãos, me permita rapidinho aqui, uma aplicação prática aqui, tá bom? Pelo menos 2 aplicações para encerrar esse texto aqui. Isso aqui, querido, está no comentário de Hernán Dias Lopes. Ele destaca aqui, baseado no que aconteceu nesse livro, principalmente nesse capítulo 4, ele destaca aqui alguns perigos que nós, servos de Deus, estamos expostos. E o primeiro perigo que ele destaca aqui, querido, é o perigo de pregar aos outros e não usufruir o poder da mensagem que se prega. Deixa eu explicar isso para vocês. Olha, Jonas viu o poder de Deus realizando um milagre colossal em Nínive. Uma pregação com 6 palavras e 120 mil pessoas convertidas, né? Bom, ele viu isso. Ele viu o quebrantamento daquela cidade, né? Ele viu a eficácia da sua mensagem penetrando os corações mais perversos e realizando profunda mudança. Mas essa mesma mensagem transformadora na vida dos outros não produziu efeito no coração dele, de Jonas. Jonas é um pregador que confronta os outros, mas não confronta a si mesmo. Aqui, querido, nós temos uma mensagem que está direcionada para todo cristão, né? Mas principalmente para aqueles que estão na linha de frente pregando, ensinando, entendeu?
Porque nós corremos um risco, irmãos, de nos acostumarmos tanto com isso aqui, que a gente vem e prega e não consegue ser alcançado pela mensagem que nós estamos pregando. Não consegue, a mensagem não consegue mais penetrar o nosso coração. Nós estamos tão habituados, tão acostumados com isso aqui, que muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos mais ser alcançados por Deus. Nem quando estamos pregando e nem quando nós estamos ouvindo outros pregar, entende? Esse é um risco muito sério que nós corremos. O segundo perigo, querido, é o de se cansar da obra de Deus, irmãos. Esse é um risco muito grande, irmãos. Seja você um pregador, seja você um crente normal, nós podemos nos cansar disso aqui, irmãos. Há muita gente que perde o interesse. No meio da caminhada desanima, no meio da caminhada desiste, entendeu? Já não tem mais a alegria de vir à casa do Senhor, já não tem mais a alegria de falar de Cristo às pessoas, não se importa mais com quem está se perdendo, sabe, cansou da obra, cansou do reino, cansou dessa coisa. Há muita gente vivendo dessa forma, querido, há muita gente. E o terceiro, irmãos, é o perigo de fazer a obra de Deus, mas não se deleitar no Deus da obra, irmãos. Pastor, o que é isso, pastor? Eu, na minha caminhada, são mais de 25 anos servindo ao Senhor, eu já vivi isso em algumas vezes, querido, e já vi muitos colegas passando por isso. Às vezes a gente se preocupa tanto em fazer a obra de Deus, que perde a comunhão com Deus. É possível fazer isso, irmãos? Eu li uma estatística, querido, em relação aos pastores nos Estados Unidos, que ela é estarrecedora. Nessa estatística, querido, eu não vou dizer o número exato porque eu não me recordo aqui, mas mais de 70% dos pastores americanos pesquisados dizem que só leem a Bíblia quando vão preparar uma mensagem. Eles perderam a sua relação com o Senhor. Se transformou numa atividade puramente mecânica. Eu sou pastor, eu preciso pregar, então eu leio para pregar. Ele não faz aquela leitura devocional, querido. Ele não tem mais tempo para sentar-se num canto, pegar a Bíblia e ler. Eles não têm mais tempo para tirar um tempo, num momento no dia, ir para o quarto e orar. O contato que eles têm com Deus é puramente mecânico, é obrigatório, entendeu? Não há vida, irmãos, não há vida nisso. É lógico que essa é uma preocupação com quem está na linha de frente, seja pastores ou líderes, mas também, querido, isso é uma realidade que pode ser retratada na vida de vocês. Há irmãos que só leem a Bíblia quando vêm ao culto, que só oram quando vêm ao culto. Eles não têm vida com Deus em casa, querido. Não tem mais intimidade, não tem mais comunhão com o Senhor, entendeu? A vida cristã se transformou numa coisa ritualística. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, né? Alguém disse que há muitos crentes que são crentes de alma católica. Fica aquela coisa do domingo, domingo é o dia da igreja, entendeu? E aí ele só pega na Bíblia no dia que vem para a igreja, e ele só ora no dia que vem para a igreja, ele não tem mais vida com Deus, irmãos. É duro na vida do pastor, mas também é duro na vida dos irmãos que não conseguem desfrutar, querido, de intimidade com o Senhor durante a semana. Eu quero finalizar, querido, esse livro nos desafiando. Vamos esquecer um pouco Jonas, deixar Jonas de lado e voltar a atenção para nós só por 2 minutinhos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está a tua relação com Deus? Quanto tempo você dedica a Deus durante o seu dia? Quantos capítulos da Bíblia você lê todos os dias? Quanto tempo você ora? Isso aqui, querido, isso aqui deveria ser apenas um complemento da nossa vida em casa com o Senhor. Para muita gente, isso aqui é tudo que eles têm de Deus. É só esse momento aqui. Irmãos, há um perigo muito grande na vida do cristão quando ele
se permite chegar em tal situação. É um perigo, querido. Nós temos, querido, que ter o cuidado de vigiar constantemente a nossa relação com o Senhor. É por isso que vocês têm o desafio diário de ler a Bíblia. Nós temos o grupo. Há um grupo de pessoas que leem constantemente, graças a Deus por isso. É por isso que a gente incentiva o pessoal. Eu até parei um pouco, até justifiquei lá em um grupo lá, né, de estar colocando todos os dias que nós oramos. Eu fiz uma pausa com relação a isso, porque isso estava soando um pouco estranho para mim, entendeu? Essa obrigação de ter que postar todo dia que eu orei, na verdade, entendeu? Eu vou suspender isso por um tempo, vou continuar minha vida de oração, né? Na verdade, a minha intenção é aumentar o tempo de oração, mas eu não vou estar colocando nos grupos avisando, porque eu faço isso no grupo de líderes, né? E no grupo da célula. Na célula nós oramos pelas pessoas que nós queremos alcançar, e nos líderes nós oramos uns pelos outros. Eu vou continuar fazendo isso e tantas outras alvos de oração que eu tenho. Mas sem estar colocando no grupo, tá? A gente faz e incentiva as pessoas para que elas criem o hábito, entendeu? O hábito. Quem já tem um hábito, eu não sei se precisa, talvez só para incentivar os outros, né? Às vezes você está lá, não leu a Bíblia, e alguém coloca lá, eu tô Mateus 5, né? Eu estou em Gênesis 4. Aí o pessoal vai comentando, o cara está ali, ele fica olhando os irmãos colocando, e diz, eu não li hoje, né? Vou tirar um tempinho para fazer a minha leitura. Isso ajuda, eu concordo que isso ajuda, querido. A leitura é a mesma coisa, entendeu? Às vezes você está lá correndo muito, agitado, aí de repente alguém cai a mensagem no grupo lá, oração concluída. Aí você lembra, puxa, mas eu ainda não orei hoje. Eu espero que isso aconteça com você, né? Aí você pega, vai para o quarto, tira um momento a sós com o Senhor e faz a sua oração. Queridos, 95% da nossa vida cristã depende da nossa relação com Deus em casa. Em casa. Se não há isso em casa, o que sobra para nós é religiosidade sem vida, mecânica. É obrigação. Cuidado com isso. Que o Senhor não permita que o nosso coração se afaste dele dessa maneira, entendeu? E a gente passa a se relacionar mecanicamente com o Senhor. Irmãos, eu digo isso para vocês, mas isso eu tenho que vigiar 24 horas para que eu não ceda a essa tentação de entrar numa relação mecânica com Deus, sem vida. Porque isso não nos ajuda, isso piora a nossa situação. Que o Senhor possa nos ajudar, querido, na nossa espiritualidade, na nossa caminhada com Ele. Vamos orar ao Senhor?